Olá, eu sou Tati Jordão, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acompanhe a gente até o final que tem dicas assim, tem várias sugestões, dicas, conceitos. O bicho vai pegar. Hoje a gente vai falar de finanças, precificação. E eu tô com uma pessoa muito querida, muito especial para mim, ele faz parte da minha vida pessoal, né? É meu mentor na área de finanças, vai ser para sempre, porque tudo que eu sei hoje, tudo que eu aplico no escritório é graças a ele. Então hoje eu tô com Rômulo Gomes, um amigo querido. Ele está nessa área já faz aí algumas décadas, né, amigo? Próximo de 20 anos. Próximo a 20 anos. Tem um pilar em controladoria, avaliações, mercado nacional, mercado internacional. Hoje é o responsável, né, pela Resultados Consultoria, que está aí no mercado desde 2012 como Resultados Consultoria, né? Então, ele está rodando Brasil e mundo, México, Estados Unidos, Itália. Então, é um grande prazer e eu queria aproveitar aqui e agradecer, né, a sua participação hoje, ter aceito esse convite, que hoje o recado não é para mim, o recado é para milhões de pessoas aí. Hoje você está no mundo. Então, Rômulo, o que hoje a gente pode trazer de precificação para arquitetos, para design de interiores, nossa dor? Para mim é uma grande satisfação estar tendo a oportunidade de compartilhar um pouco desse tema e junto com uma grande amiga, alguém que respeito e muito admiro, né? E primeiramente, entrando no ponto, eu queria comentar que eu gostaria de levantar a bandeira da desmistificação da precificação, tá? Vou colocar alguns temas aqui que eu acredito que sejam relevantes para a reflexão de todos. Na prestação de serviços, seja de um profissional autônomo, não obrigatoriamente apenas um arquiteto, a gente entende como sendo algo simples. Porque existe essa dificuldade? Eu gostaria de comentar alguns aspectos importantes para separarmos o joio do trigo. Primeiramente, no melhor sentido da palavra, eu entendo que há um pouco de fuga de enfrentar cada um seus próprios números. Quando eu me reporto à fuga, Tati, eu estou me comentando, eu estou me referindo ao fato de aquilo que não se mede, não se controla, né? É muito interessante porque esse é um tema que está sendo discutido recentemente. Eu acredito que você comentou algo recentemente e eu vou pegar esse gancho. Inclusive eu queria já deixar registrado que a gente vai deixar o link, né, disponível para vocês aí nos nossos comentários e também vai aparecer aqui em algum momento, porque no último vídeo que fizemos a gente falou de quadro de gestão à vista e a gente colocou justamente isso, o que a gente não mede, a gente não consegue acompanhar. Vou pegar esse gancho do teu último vídeo e vou partir dele. Ora, a medição, por exemplo, dos custos fixos de um determinado profissional, nada tem a ver com finanças. Aproveitando, eu gostaria de propor o seguinte, que esse primeiro exemplo a gente colocasse uma situação simplista. O que é que eu pensei? Vamos imaginar, já entrando efetivamente no assunto, vamos imaginar que tenhamos um arquiteto, recém-formado ou não, não importa. Esse arquiteto, ele trabalha através de home office, ou seja, ele trabalha só. Ele ou ela, não importa, em casa, já fazendo uso dos modelos comerciais modernos de vanguarda. Por que passou a existir o formato home office ou coworking? Para redução de custo fixo. A propósito, custo fixo. O que seria custo fixo? A gente imagina que todos saibam, mas para alinharmos esse conceito, custos fixos, por exemplo, para esse arquiteto do nosso exemplo, a gente vai considerar como custo fixo o aluguel, o condomínio, a despesa com energia elétrica, a despesa com combustível, caso ele tenha veículo próprio, alimentação, etc, etc, etc. A vida pessoal desse indivíduo. Por quê? Ele não tem
funcionário, ele não tem sócio, ele não alugou nenhuma sala comercial, ele não tem. Esse é um formato simplista. Caso seja um arquiteto que tenha, mesmo trabalhando em casa nesse processo de home office, se ele tiver um estagiário, uma pessoa que presta um serviço, paga todo mês, é fixo, vai incluir. Adicionaríamos o custo desse estagiário nesse modelo simplista, considerando como sendo custo fixo. Perfeito. Todo mês vai pagar um valor fixo de X e esse valor aí seria considerado dentro do conceito. Maravilha. Vamos imaginar que esse indivíduo tenha de custo fixo mensal R$6.000. Muito bem. Guardamos essa informação. Guardem aí, né? 6 mil. R$6.000 de custo fixo. R$6.000 mensais de custo fixo. Entre aluguel, condomínio, combustível, manutenção do carro, roupa, noite, comida, etc. R$6.000. Repito, nada tem a ver com finanças, qualquer um pode botar um papel, um computador, um tablet e apontar cada um dos conceitos e valorar cada um desses conceitos com bom senso para poder chegar nesse número mensal. Cada um, se vai ser 6, 8, 10, não nos importa. No nosso exemplo, iremos considerar R$6.000. Muito bem. Esse arquiteto, esse mesmo arquiteto, ele iniciou as suas atividades comerciais e ele fechou um primeiro projeto. Além do aspecto que eu havia comentado antes, que eu me referia à fuga, de não medir e por isso não controlar, eu quero colocar aqui um outro pilar, um outro ponto para reflexão, que é preço, em linhas gerais, é soberano. Então a gente não pode, não deve, não recomendo que esqueçamos que preço, níveis de precificação e de mercado. Ora, pensando em serviços de arquitetura e seguindo no nosso exemplo, imaginarmos que um profissional recém-formado cobre por um projeto o valor hora de R$200 é algo no nosso ponto de vista, dentro da média de mercado. O que é que você acha, Tati? Então, eu vou aproveitar até esse gancho, né, de Rômulo. É um dos fatores que a gente precisa ponderar. Então, fazer uma pesquisa no mercado, perguntar a clientes, perguntar a outros parceiros, perguntar a alguns amigos os valores que estão sendo praticados nesse mercado é de fundamental importância, porque você não pode simplesmente, eu vou achar, né, aquela coisa, vou medir e acho que dá para fazer por X. Então, hoje, inclusive, por coincidência ou não, teve uma arquiteta que a gente faz mentoria e ela chegou com essa informação. Não, porque eu estou fazendo um projeto em determinado local, estou aplicando hoje em Recife valores similares. E eu até brinquei, eu fiz, então vamos pagar para o cliente para você fazer o projeto, porque não foi ponderado, não foi questionado, não foi visto. Então, considerar mercado, né, dentro dessa sua proposta, estratégia, tem todo sentido. Então, amigos arquitetos, designers, na verdade, pessoas que prestam serviço, é fundamental a gente saber quanto o mercado está pagando por aquele projeto e quanto os seus concorrentes estão cobrando por aquele projeto. Importante também, um parêntese, a gente comentar que, pelo que nós conversamos aqui em prévia, a gente vai melhor detalhar tudo isso. Tem um jeito sim de calcular, mas hoje a gente quer passar um briefing simplista. Então, esse profissional que tem 6.000 de custo fixo e que a gente está aqui exemplificando que ele está cobrando R$200 por sua hora de trabalho para realizar determinado projeto. Vamos imaginar que esse profissional ele fechou um primeiro projeto e esse primeiro projeto ele projetou, ele calculou que seriam necessárias 10 horas. Então, R$200 por hora vezes 10 horas, ele fechou o projeto por R$2.000. Ele executou o projeto sozinho, todas as despesas, os custos diretos desse projeto, como por exemplo, gráfica, etc., foram pagos pelo cliente, para simplificar mesmo. Então ele cobrou R$2.000, ele recebeu R$2.000. Neste caso, ele teve um lucro de R$2.000.
ele recebeu R$2.000, imaginemos que esses R$2.000 já são pós-impostos. Ele recebeu um valor um pouco acima disto, deduziu os impostos e sobraram R$2.000. Os custos diretos, a exemplo de gráfica, estacionamento ou algo do tipo, foram repassados para o cliente que fez o reembolso. Então sobraram para ele R$2.000. Esse R$2.000 é o lucro do projeto. Tecnicamente falando, nós chamamos de lucro bruto. Aproveitando cada conceito de finanças que a gente abordar, a gente vai fazer um parênteses e explicar. Lucro bruto é o valor bruto cobrado por aquele projeto ou o faturamento cobrado por aquele projeto, menos os impostos incidentes e menos os custos variáveis ou custos diretos incidentes para a realização daquele projeto. Um exemplo bem didático. Bem característico da área de arquitetura, eventualmente você precisar de uma plotagem, algum tipo de serviço gráfico, por exemplo. É o que me ocorreu agora, é custo direto, você só vai fazer aquilo para aquele projeto. Enfim, sobraram R$2.000, foi o lucro do projeto, foi o lucro bruto do projeto. Ele precificou certo ou errado, Rômulo? Para mim, ele precificou corretamente, porque ele partiu da premissa de média de mercado, ele é jovem, ele ainda não formou o seu nome, na medida em que esse arquiteto ele tiver uma carreira consolidada e ele tiver clientes fidelizados, ele vai poder cobrar um pouco acima da média de mercado, ou bastante acima, na medida do seu sucesso, porque esse cliente fidelizado ele vai contratar esse profissional independente de quanto custa. Assim ocorre com os profissionais liberais, né? Assim também ocorre com finanças, né? Para fazer trabalhos diversos, cada um tem seu valor, existe a referência de mercado. Bom, esse profissional ele arrecadou R$2.000, lucrou precificação, tá tudo certo. Mas quando ele terminou o mês dele, ele fechou com um negativo, um saldo negativo de R$4.000. Ele realizou, lucrou R$2.000, mas, lembrando, esse profissional tem R$6.000 de custo fixo por mês. Ora, se ele recebeu R$2.000 por um projeto e ele só realizou esse projeto ao longo do mês, o restante do mês ele ficou ocioso. Claro que aí, num outro momento, a gente vai falar sobre capacidade produtiva, quanto de horas ele poderia vender em projetos, etc. Não vamos aprofundar hoje. 2.000 menos 6.000, 2.000 de lucro bruto, ou 2.000 de lucro do projeto, menos 6.000 de custo fixo, o mês desse profissional fechou com um resultado negativo de R$4.000. Ou ele teria suas reservas pessoais para poder pagar essa conta, porque o aluguel, o condomínio, essas despesas precisarão ser pagas por alguém, ou ele vai se endividar, ou vai receber um empréstimo familiar, não importa. Ou, me ocorreu aqui, e se ele fechar mais projetos? Aí a gente agrega um novo ponto à nossa linha de raciocínio, que continua simplista, mas a gente vai agregando um pouco de tempero. Nesse exemplo simples, quantas horas de projeto por mês esse profissional precisaria estar fechando de projetos para poder empatar sua conta, ou seja, para poder pagar os R$6.000. É o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio ele é fundamental para a precificação, tá? Porque eu quero também aproveitar aqui e dizer que eu prefiro tratar a precificação como sendo política de precificação, tá? Não existe uma regra geral, existem estratégias a serem adotadas a depender do momento daquele profissional ou daquela empresa. Quem aqui já não escutou de que, eventualmente, uma determinada empresa, ao lançar um novo produto, ela lança esse produto no mercado com um preço um pouco mais baixo do que a concorrência, porque esse produto vai vender muito mais e, pouco a pouco, esse produto vai sendo a nível de preço de mercado. E aí eu estou colocando conceitos do tipo preço unitário e faturamento. Quanto eu baixar meu preço vai impactar no aumento do meu volume de vendas. É uma estratégia, né? É uma estratégia. Isso serve para produto, da mesma forma para serviço.
Voltando para o nosso caso, a gente tem um cenário de 6 mil de custos fixos e esse profissional fechou no mês R$2.000 de um projeto que não lhe custou nada mais e que sobraram R$2.000 e ele fechou seu mês com um negativo de 4. Daí a pergunta, quantas horas por mês esse arquiteto precisaria fechar? A gente vai dividir o custo fixo pelo valor da hora. Lembrando que o valor da hora foi R$200 a hora. R$6.000 dividido por 200 é a mesma coisa de que 60 dividido por 2, que é igual a 30 horas. Ou seja, esse profissional ele precisaria de fechar projetos, fechar 30 horas de projetos por mês para poder ele arrecadar como lucro bruto, nesse mesmo exemplo, R$6.000 e empatar a conta. Ou seja, 30 horas por mês de projetos vezes R$200 a hora, R$6.000. Menos os R$6.000 de custo fixo, ele zerou a conta. Menos mal, ele não precisou mais pedir dinheiro emprestado, etc. Esse é o ponto de equilíbrio. Na medida em que esse profissional ele só vai perceber o caixa dele melhorando, começando a sobrar saldos, etc., na medida que ele estiver funcionando, operando acima de 30 horas por mês. 30 horas é o ponto de equilíbrio. Se ele está operando ou está comercializando os seus serviços, melhor colocando, abaixo de 30 horas por mês, ele vai perder dinheiro. Vamos fazer o exemplo. Se ele estiver fechando, no segundo mês ele fechou 20 horas. 20 horas vezes 200, R$4.000. Menos R$6.000, ainda ficou com um negativo de R$2.000. No terceiro mês, esse profissional fechou 25 horas. 25 horas vezes R$200, ele conseguiu faturar livres R$5.000. Menos R$6.000, ainda faltou R$1.000. R$1.000. No quarto mês, ele conseguiu faturar 30 horas. 30 horas vezes 200, R$6.000. Menos R$6.000, zerou. E aí eu vou agora, Tati, aproveitar o gancho e colocar o componente sobre capital de giro. Nesse exemplo, esses fluxos de caixa negativos do mês 1, 2 e 3, lembrando, o fluxo de caixa negativo do mês 1 foi menos 4.000. O fluxo de caixa negativo do mês 2 foram menos 2.000. O fluxo de caixa negativo do mês 3 foi 1.000. 4.000 mais 2, 6, mais 1.000, 7. O fluxo de caixa do mês 4 foi 0. Esse exemplo aqui, esse profissional precisaria de R$7.000 de capital de giro até sua empresa atingir o ponto de equilíbrio. A partir daí, ele vai passar a ter uma atividade superavitária ou efetivamente lucrativa. Veja que nós separamos o joio do trigo. A gente precisa entender como anda o teu lucro bruto e a relação desse lucro bruto com os teus compromissos fixos, né? E a partir do momento em que esse lucro bruto superar o teu compromisso fixo, você vai passar a ter um cenário superavitário lucrativo. Caso contrário, um cenário deficitário e de prejuízos, demandando capital de giro. Perfeito. E esse é um dos principais problemas hoje que a gente vê nos escritórios de arquitetura, na verdade nas pessoas que prestam serviço, né? Tanto arquiteto, designer, as pessoas que estão iniciando, porque não faz essas contas básicas de imposto, de lucro bruto, capital de giro, ponto de equilíbrio. Então, hoje eu sou muito familiarizada com todos esses termos, porque, como eu disse, o Rômulo, ele deu um suporte, ele ainda dá um suporte, às vezes ainda grito, né? A gente está no meio de um processo. E hoje eu tenho clareza de tudo o que eu gasto, inclusive do quanto eu recebo, do que eu gasto, o que é de imposto. Porque há alguns meses atrás, né, a gente teve um primeiro encontro aí no começo do ano e eu fui forçada, né, porque aquela coisa, as pessoas elas têm medo realmente de encarar que é a realidade. E aquele aí, componente de fuga que eu tinha te comentado. Sim, #medo, porque você, vendo aquelas informações, você sabe que você vai precisar se dedicar mais, trabalhar mais e vai começar a enxergar alguns probleminhas, inclusive na sua gestão. Se você é um profissional liberal, você vai ter que lidar com isso. Então, a gente tem vários itens a tratar quando somos profissionais liberais e finanças, né? É uma das informações. Então, a gente não quer olhar para isso e por isso que alguns amigos, eles quebram, eles não conseguem ter lucro, eles fazem, não sabem por que as coisas não estão acontecendo.
Então, começo do ano aconteceu isso comigo. Eu passei acho que uma noite sem dormir e fiquei assim, desculpem a expressão, pessoal, mas eu fiquei puta porque não tem outra expressão a não ser essa. Porque eu comecei a fazer ali uma checagem de informações e vi que realmente eu estava deficiente no meu controle. E aí a pessoa não dorme, né? Porque é aquela coisa que quando você começa a acompanhar, você começa a medir e gera uma frustração. Mas é fundamental, isso foi uma outra virada de página na minha vida profissional e pessoal. E aí, como o Rômulo bem colocou, existem várias formas de você controlar isso, né? Hoje, para mim, tem algumas formas que são mais simples. Hoje a gente recomenda muito no processo de mentoria aplicativos de finanças. Então, hoje você tem vários aí. E é aquela coisa, você vai precisar realmente medir, se você não vai fazer isso durante o dia, você vai poder fazer isso no final da semana, e hoje para mim é uma prática, e aí para mim é tão absurdo, porque você gera um vício nisso. Eu sei quanto eu gasto de cafezinhos por mês em reunião. Então eu sei o que são despesas de compras hoje na minha casa, eu sei o que é referente a escritório, eu sei o que é referente a estagiário, eu sei o que é plotagem, eu sei o que é celular do escritório, celular fixo. Então, se eu abrir meu celular agora aqui, eu mostro realmente os custos de tudo e sei, inclusive, valores que estão entrando positivos. E sei de onde vêm esses valores. Então, é fundamental. Uma outra coisa que você comentou, que eu quero deixar registrado aqui, é com relação a essa gestão, né? Aquela coisa, se você não mede, você não consegue acompanhar. E os honorários, né? As nossas horas de trabalho, como é que a gente consegue fazer isso? Mais uma vez, a gente mencionou isso no vídeo da semana passada, o link vai estar disponível para vocês e foi através do quadro de gestão à vista. O quadro de gestão hoje a gente usa justamente para poder quantificar, colocar fluxos, enfim, a gente tem várias utilidades para esse quadro. E uma delas é, depois que a gente desenhar o fluxo de um projeto simples, como a gente pegou, a gente quantifica horas. Daqui para cá são quantas horas, então você vê a sua capacidade de produção para um determinado projeto. Menor, a gente pegou um exemplo de um projeto de interiores. Então, se você vai gastar 100 horas, você e o estagiário, você sabe quantos meses, qual o período de trabalho que você vai precisar ali e quantos projetos você precisa fechar. Então, você sabe, se você tem uma pessoa, 2, 3, se você em um projeto você gasta 100 horas e no mês tem X horas, quantos projetos você vai precisar fechar, qual o valor da sua hora. Então, tudo fica muito mais fácil quando a gente passa a fazer essas medições, né, essas medidas. E uma outra coisa que você mencionou... Me dando um gancho muito interessante. Então, vamos no gancho. Vamos no gancho. Vambora. Me permita aqui. Primeiro, esse vídeo que a gente assistiu na semana passada foi absolutamente coincidente, a gente não tinha combinado nada. E quando eu escutei você comentar sobre o que não se mede, não se controla, isso é algo que a gente usa em finanças, seja em consultorias, seja em palestras, seja para provocar a reflexão do interlocutor. E a gente pegou a partir disso aí, falamos de que eventualmente esse profissional, não sei exatamente o arquiteto, não quero direcionar isso para o arquiteto de jeito nenhum. Mas a gente é contra a fuga. Tati comentou que eu tenho meu background de controladoria, então é de controlar. A gente tem que enfrentar isso. Fugir disso é a pior decisão que se possa tomar. E aí eu quero pegar esse gancho e colocar agora o conceito de a gente ter como dimensionar nossa estrutura. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre esse ponto, mas eu gostaria de brifar aqui, já que a gente pegou um cenário onde um arquiteto ele iniciou suas atividades abaixo do ponto de equilíbrio, ele atingiu o ponto de equilíbrio e fatalmente no 5º mês o nosso arquiteto ele vai faturar ele vai vender 50 horas de projetos vezes R$2.000 e vai arrecadar R$10.000. Vai pagar os 6.000 de custo fixo e vai gerar R$4.000 de resultado, de caixa positivo, de lucro líquido efetivo, como você quiser. Ele entra para o capital de giro? Ele pode amortizar o capital de giro que foi consumido. Ou ele tomou emprestado, aí ele tomou emprestado do banco para pagar em quantas vezes? Ele tomou emprestado do pai
para pagar assim que tiver uma folga, paga. Então, essa decisão da amortização do capital de giro, mas ele só, tecnicamente, ele só vai poder ter a possibilidade de amortizar e ou liquidar o capital ao longo do período em que a empresa se encontrava abaixo do ponto de equilíbrio, no momento em que ele virar de deficitário para lucrativo, na hora que ele passar a funcionar acima do ponto de equilíbrio. Aí sobrou, ele faturou, ele gerou 10 mil de lucro bruto, pagou os 6, sobraram 4. Ele não obrigatoriamente, se ele não tiver uma pressão para poder, ele não precisa repassar e amortizar os 4, a depender da regra do jogo que ele conseguiu levantar. Porque se ele não tivesse conseguido levantar os 7 mil, a gente vai imaginar que ele estaria nesse momento devendo aluguel, estourado no cartão de crédito. E aquela bola de neve, né? E aí já entram juros e aí os 6 mil se transformam em 6.300, 6.500. E aí a coisa muda. Aí é dinâmica. E o fato gerador desse tipo de situação, sendo ele a fuga, é pior de tudo, porque é o desconhecimento. Você não sabe a quantas anda seu nível de endividamento, se você vai ter capacidade de recuperação. E é daí que a gente defende que esses números precisam ser enfrentados, conhecidos, para serem controlados. Mas esse gancho aí, brifando um exemplo um pouquinho maior, onde esse profissional já tenha decidido por alugar um coworking, uma sala, tem equipe, etc. Esse número dele agora, ele vai ter o custo fixo pessoal, ele vai ter um custo fixo lá do escritório, porque ele montou e contratou auxiliares, etc. Ele adquiriu agora, tomou a decisão de ele agora tem um novo custo fixo da empresa dele de 10 mil reais. Os 6 mil reais pessoais continuam. Ele, por alguma razão, ele dimensionou o negócio dele numa sala bonita, etc. 10 mil reais. Aluguel da sala, condomínio da sala, a equipe e etc. IPTU, energia... Tudo. E por aí vai. Muito bem. A gente vai ter que mexer nas contas, utilizando-se do mesmo conceito para poder esse camarada, para poder ele conseguir pagar tudo. Então, para ele pagar tudo, pelo menos o escritório, agora é 10 mil dividido por 200. 10 mil dividido por 200 são 50 horas. Então, opa! Ele tinha 30 anos. Esse conceito nos remete a pensar em capacidade produtiva. Ora, se ele é apenas o arquiteto só, vamos imaginar que ele trabalhe 6 horas por dia. O camarada precisa se deslocar, almoçar, dormir, ir no dentista, ir no shopping center. Se for mulher, vai muito mais ao shopping center. Você que pensa que arquiteto não tem tempo para ir no shopping center, não. 6 horas por dia. Só quando uma reunião é que a gente vai. 6 horas por dia, vezes 5 dias, são 30 horas por semana. Vezes 4 semanas, 120 horas por mês. Se a gente divide... então a capacidade... Mas se nessa estrutura houver um outro arquiteto, estaríamos falando de 240 horas por mês. É a capacidade produtiva, ou seja, 240 horas por mês, vezes 200 reais, é o faturamento máximo que essa estrutura pode atingir. Opa! E é a partir daí que a gente vai detalhar no próximo vídeo, que a gente tem que fazer nossas contas. Mas vamos voltar para o gancho. Ele montou o escritório que está lhe custando 10 mil reais por mês. Ele tem cliente para poder gerar caixa, para bancar esses 10 mil reais por mês e ainda sobrar 6 mil para ele pagar a conta de casa. Se ele não tiver, ele superdimensionou, ele não dimensionou legal o momento de estruturação. Bom, se ele tiver capital de giro, ele tiver vários mil reais de reserva própria ou da família, não nos importa, ele pode tomar a decisão estratégica de se estruturar, ciente de que ele vai ter um período de alguns meses funcionando abaixo do ponto de equilíbrio, bancando a diferença negativa, mas prospectando o mercado de tal forma que ele cresça no volume de vendas até que lhe sobre aqueles 10 mil reais e que posteriormente lhe sobre 16 mil reais, que posteriormente lhe sobre acima de 16 mil reais. Porque esse arquiteto do nosso exemplo, nesse exemplo 2, ele apenas vai
gerar riqueza. Riqueza é um termo técnico de macroeconomia, tá? Não exatamente ele vai ficar rico. Ele apenas vai gerar riqueza na medida em que lhe sobrar uma soma mensal superior a R$16.000. Os 10 do custo fixo que ele está bancando de uma equipe e os 6 do custo fixo pessoal dele. Esse time não tem a ver com finanças. Claro que a dinâmica dos números, eu estou aqui me referindo a timing, tempo, meses e ponto de equilíbrio. Mas tem a ver com estratégia. Se esse profissional ele tem um perfil econômico limitado, ele não tem as reservas, a nossa sugestão é de que ele inicie numa estrutura enxuta, seja via home office ou via coworking, e ele prospecte o mercado, ele cresça, ele venda, ele consiga gerar produção, fechar projetos, visibilidade, utiliza as redes sociais, se aproxima de Tati Jordão, que vai ter uma visibilidade fantástica. Na medida em que os números forem acontecendo, vai se estruturando. Eu defendo que as vendas têm que ser o mandatório da estruturação de determinado profissional. Tem que ter base histórica, né, amigo? Tem que ter uma base histórica. Eu cometi esse erro logo quando me formei, porque assim, quando você se forma, você quer provar para você mesmo que você consegue. Então, eu cometi esse erro quando me formei, na época era uma outra estrutura, eu era funcionária pública, inclusive, e eu resolvi abrir um escritório. Então, não tinha base histórica, não sabia se podia, então fui influenciada, né, por essa coisa da imaturidade. Hoje algumas pessoas elas passam por isso também, elas se perdem, né, naquela coisa, tem que montar um escritório porque eu me formei e não admite estar numa estrutura de coworking ou um home office ou até no próprio cafezinho ali, porque hoje tem alguns cafés que a gente consegue trabalhar assim, inclusive é uma tendência não só no Brasil, mas uma tendência fora. Eu tenho ido muito a São Paulo, eu tenho visto realmente que as pessoas têm feito esse tipo, têm esse hábito, porque os clientes quase não vão mais no escritório dos arquitetos. O arquiteto ele tem que ir muitas vezes ao escritório, e fora que você pode fazer reuniões online. Então, hoje o escritório, inclusive, a gente presta um serviço. A gente está em Recife, nossa sede, mas a gente teve algumas reuniões e apresentações de projeto que foram em São Paulo. Então, a gente, via Skype, a gente consegue compartilhar a tela, enfim. Então, cometi esse erro e abri o escritório, né, logo quando me formei, para poder provar a mim mesma que conseguia e que me formei e vou dar um próximo passo. Só que o que acontece? Você não tem essa base histórica, a gente não sabe o que é ponto de equilíbrio, a gente não sabe o que é precificação. E foi por essa razão, né, que eu resolvi depois fechar o escritório, porque não fazia sentido eu ter o escritório mais. Então, faz total sentido, esse outro exemplo que você mencionou, ele é muito real, ele é muito verdadeiro, porque as pessoas elas abrem simplesmente por abrir e não sabe para onde vai. E eu não sabia realmente todas essas informações. A parte de base histórica eu sabia, mas até o finalzinho do ano, alguma coisa assim, a gente realmente só chora, né? A dor, ela aparece e aí você vai buscar uma ajuda, informação, porque tem um momento que faz, poxa, eu não estou crescendo, tem uma coisa errada. Então, buscar as mídias, como você colocou, de novo, conversar com outros profissionais para poder saber como é que está sendo feito esse trabalho, porque muita gente ela fica ali sofrendo sozinha, sem compartilhar essa dor. E aí eu vou até contextualizar para vocês por que eu chamei Rômulo, né? Porque vamos falar de precificação, mas Tati teve esse momento, esse insight, e não foi exclusivamente por ser uma dor minha, né? Que eu estou aprendendo junto, né, com Rômulo, mas também porque eu vivo hoje para compartilhar informações e entender como é que funciona o mercado de arquitetura, construção civil, para poder passar essas informações. Então, a gente desenvolveu uma pesquisa alguns meses atrás e acho que tinham 6, 7 pesquisas. E nessa pesquisa eu consegui perguntar a alguns arquitetos amigos, quais são as suas dores? Como é que está a sua relação hoje com o mercado? E precificação foi 10 de 10. Em todos os retornos que a gente recebeu, preço é uma coisa que ela atrapalha muito, ela tira a noite de sono, né, de muitos profissionais.
E aí a gente resolveu, né, montar um material, trazer esses conceitos para vocês. Como Rômulo colocou, a gente vai fazer esse é um primeiro momento, né, Rômulo? A princípio a gente está pensando em 2 momentos, e aí a gente depois vai ter uma outra data que a gente vai marcar para poder fazer o complemento, que vai ser uma coisa realmente mais quadro, mais escrita. Os conceitos eles vão ser mais abrangentes e vai ter uma didática diferenciada. Tati, a gente vai agregar um pouco mais de tecnicidade. A gente vai agregar imposto, né? A gente vai ver lá, a gente vai... como é que fatura e tal. Existem regimes de tributação, como é que a gente agrega o imposto ao valor da nossa hora. Tem um jeito de calcular, depende do teu regime de tributação, da tua carga tributária. Como isso é um pouco mais técnico, a gente entendeu que isso seria mais apropriado para um segundo momento, tá? Eu queria, desculpa, eu te interrompi, mas eu acho que é bem oportuno aí essa decisão de trabalhar em home office, coworking, num escritório bonito e tal. Existe uma tradição, a gente tem que respeitar. Teoricamente, quem está num escritório bonito, caro, é competente, ganha visibilidade. Não obrigatoriamente. O mundo mudou, né? O mundo mudou. A necessidade comercial ou mercadológica de estar situado numa base chique e cara, ela deixou de ser interessante. O cliente ele não vai mais julgar essa fachada como sendo o diferencial entre a competência e a não competência. Absolutamente. Eu tenho 10 anos de consultoria, 8 anos, como o Tato colocou, eu tenho clientes a nível Rio de Janeiro, Fortaleza, Maceió, Recife, Teresina, turma de Teresina. Não pode dizer o cliente, né? Sim. O cliente não gosta. Sim. É bem conhecido ele, é uma multinacional também. E fora do país, México, Estados Unidos, relações comerciais ativas, Espanha. Seu escritório foi definidor para eles fecharem com você? Atualmente, há um bom tempo, eu opero, funciono de home office. Nenhuma dificuldade em relação a esse aspecto. Estamos nos referindo a que a gente está atuando, seja no pilar controladoria, precificação está dentro do pilar controladoria, tá? Seja no pilar avaliação de ativos, avaliação de grandes indústrias, de grandes empresas com valores superiores a 10 milhões de dólares. Nenhum impedimento ou dificultador gerado contra mim pelo fato de eu ser home office. Eu tenho satisfação e orgulho nesse sentido. Claro, eu posso tomar a decisão de ampliar minha estrutura por uma questão pessoal, demanda, etc. Neste momento, me gera conforto. Muitas vezes eu estou realizando o processamento de informações na minha casa, de bermuda, muito confortável, absolutamente focado e falando com o mundo todo através da internet, porque nós temos nossas ferramentas de comunicação. Cada empresa tem seus links diferentes, esses grupos e tal. Eventualmente a gente usa o Zoom, a gente usa o Blue Jeans, que é a Coca-Cola que usa, posso até falar. A gente usa o Skype, enfim. O Apia, que são outros aplicativos, né? E tudo funciona, cada um tem seus links, se agendam as conferências, existe também estruturas de videoconferência. Então, assim, talvez eu tenha me excedido um pouco, mas eu queria fazer essa ênfase. Vamos montar a estrutura? Vamos montar a estrutura na medida em que tenhamos demanda suficiente, mercado, cliente, para bancar essa estrutura de uma forma sólida, frequente e consistente. Pois é, amigos. Então, assim, vamos refletir, como eu trouxe aqui o meu caso real, o Rômulo também trazendo o caso real dele hoje, que trabalha no sistema de home office, por opção, enfim, é uma coisa que não atrapalha. A gente tem um mundo hoje
tecnológico. Tô viajando. Pois é, para agendar aqui, a gente está inclusive na casa de Rômulo, muito obrigada, né, Rômulo, por abrir espaço. Ele chegou na reunião, chegou, pronto, estamos subindo, vamos gravar agora. Então, é uma coisa que é extremamente possível e assim, fica o alerta para vocês. E aí eu quero agradecer a Gomes, para mim é Gomes, é Rômulo, enfim, pela disponibilidade, pelo tempo, pelo conhecimento, né, e assim, por todo o aprendizado, porque se eu sei alguma coisa hoje de finanças, eu devo a ele. E aí é libertador, e eu convido você a fazer o diferencial hoje na sua vida profissional. Realmente deixa essa coisa do medo, né, de lado, porque não tem isso. E aí, para esclarecer, hoje a gente está trazendo um exemplo de um profissional liberal, que mora ou trabalha numa residência ou vai trabalhar no sistema de home office. E a gente trouxe um outro exemplo também, rapidamente, dessa outra pessoa aqui. Esse mesmo profissional que ganhava 6. Ele resolveu crescer e tal, só que ele deu o passo maior do que a perna no momento errado. Daqui a pouco ele vai quebrar e volta para casa. Enfim. E aí a gente trouxe esses 2 exemplos. Hoje existem outras formas de precificar, como o Rômulo falou, não é uma coisa assim fechada. Então hoje a gente tem inclusive tabelas do IAB, né, o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Temos também o CAU, Conselho dos Arquitetos e Urbanistas, que coloca que pode ser pelo percentual de obra, de 2% a 15%. São números mais complexos, é uma forma de precificar mais complexa. Tem valor por metro quadrado também, de 0 a 50, 50 a 100, acima de 100 e tantos reais. A complexidade, né, Tati? Existe. A complexidade. Você vai fazer uma reforma simples e tal, o número de horas tem ali um padrão. Você vai desenvolver, montar um imóvel do ponto zero, é muito mais desafiador. Não, hoje existem escritórios que fazem hospitais, hotéis, esse então bom é senso outro. Tem que haver, claro. Talvez se cada um esteja optando por ter, eu gosto de ter tudo medido e pré-definido, ok. Trabalha com 3 patamares, complexidade A, complexidade B e C, e discutam entre si. E vai se adequando, né? Um trabalho de avaliação de ativos, puxando para o meu lado internacional, a hora é muito mais cara do que um trabalho de controladoria local, respeitando tudo que envolve. Claro. Né? Pela língua que vai ser adotada, pela complexidade tributária daquele país, ou seja, é muito mais complexo. Então, essas horas não podem ter o mesmo valor, não faz nenhum sentido. Claro, então, claro. Precisamos também usar bom senso nesse tema de precificação, de finanças e de tomada de decisão, de estrutura. Bom senso. Eu acho que o common sense, o bom senso, ele deve sempre ser lembrado e ser posto à mesa, e a gente sempre sugere a reflexão e a conversa. Simulem cenários, vamos imaginar que vamos montar essa estrutura, essa continha que nós sugerimos aqui, ela é fácil de fazer. E a gente vai mostrar na nossa fase 2, né? Utilizamos quadro hoje. Ela é fácil de fazer e ela direciona a tomada de decisão. Perfeito, perfeito. Então eu quero agradecer a todos. A gente viu várias coisas aqui, né? Fazer só um apurado rapidamente. Bora. A gente falou sobre um profissional que trabalha em casa ou no sistema de cowork, falou do profissional que ele vai aumentar a sua estrutura. A gente vai dar outros conceitos que são mais complexos, mas que a gente vai dar tecnicidade, como você bem falou, num segundo vídeo que a gente vai fazer. E aí eu tenho uma surpresa, assim, que a gente vai deixar esse material disponível de uma forma mais prática, através de textos, do que a gente trouxe aqui, explicando o ponto de equilíbrio, lucro bruto, né, capital de giro, e a gente vai deixar esse material disponível para vocês. Ele vai estar aqui na nossa descrição, né, a gente vai deixar esse material. Então esse vídeo ele fica para você, para ver, rever, compartilhar, dar o seu like, deixar os seus comentários aqui no nosso canal. E se você já quer deixar alguma pergunta, inclusive sobre precificação, você pode deixar nos nossos comentários, ou se não, vai lá no Instagram, @TatiJordão, o meu Tati é T-A-T-H-I, tem que explicar todas as vezes, né, normal. Então vai lá no nosso Instagram, o link do Instagram também está aqui disponível no YouTube, já manda para mim uma mensagem, porque a gente vai começar a separar as perguntas e dúvidas que tiverem com relação à precificação.
Então, hoje foi um exemplo que a gente trouxe para projetos que são mais simples, né? Uma precificação de projeto mais simples, ponderando sempre o bom senso, como o Rômulo bem colocou, mas estou muito feliz, né? Que eu sempre revejo de formas diferentes, assim, baixar aplicativo é fundamental, para mim foi uma coisa que resolveu muito, e hoje eu sei tudo, se eu puxar o celular eu sei quanto eu gasto de café, de táxi, de tudo. Então, para mim foi maravilhoso. Rômulo, quero agradecer de novo, mais uma vez. Obrigada. E vamos nos ver em outros momentos, né? Vamos todos nos ver em outros momentos. A satisfação é minha, eu agradeço o convite e estou à disposição de vocês, caso você receba perguntas e que precise que a gente dê um apoio nas Vamos respostas, compartilhar, com certeza. Assim o faremos com todo o carinho. Obrigada, Rômulo. Tati Jordão, fica conosco, compartilha Tchau. aí.